A inseminação intrauterina ou inseminação artificial é um tratamento de reprodução assistida chamado tratamento de baixa complexidade. Neste vídeo, eu vou abordar todos os aspectos que são relacionados a este tratamento especificamente e principalmente vou comentar sobre as diferenças entre a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. São termos muito confundidos por aí, mas são coisas completamente diferentes. Então fique comigo até o final. Olá, eu sou a doutora Carla Juste Zacarias, sou ginecologista, especialista em reprodução humana, cirurgia robótica, laparoscopia, esteroscopia, terapia hormonal, laser íntimo. Estou aqui para conversar com vocês a respeito de um tratamento muito importante na reprodução humana. E se você se interessa por esse assunto, gosta deste canal, se inscreva para receber as orientações, as notificações dos novos vídeos. Também curta e compartilhe com seus amigos. Mas afinal, o que é o tratamento chamado inseminação intrauterina? Nada mais é do que um tratamento considerado de baixa complexidade para casais que estão com dificuldades para engravidar. Consiste na colocação e introdução do sêmen perto das trompas uterinas através do colo do útero para que esse sêmen chegue mais próximo ali das trompas e possa assim fertilizar o óvulo que está sendo liberado pelo folículo, o que nós chamamos de casinha do óvulo. Esse processo, a ovulação, ele acontece através de uma estimulação ovariana que é realizada por um médico especialista que vai administrar hormônios específicos para que folículos cresçam e óvulos sejam liberados para encontrar esse espermatozoide. Pessoal, esse tratamento, ele é o mesmo tratamento do coito programado, aquele que nós falamos anteriormente. O que muda é como este sêmen é introduzido na mulher. No coito programado, o sêmen é liberado na relação sexual. Já na inseminação intrauterina, o sêmen é manipulado e introduzido pelo médico especialista através do colo uterino para que haja então a possibilidade de fertilizar o óvulo, já que isso não está acontecendo naturalmente. E quais são as taxas de sucesso da inseminação intrauterina? Bom, elas podem variar entre 10 a 18, 20% cada ciclo realizado. Isso depende muito das condições da mulher e do homem. A mulher, sendo mais jovem, tem taxas de gravidez maior. O homem, tendo um sêmen de melhor qualidade, também pode levar a taxas de gravidez maiores. Mesmo assim, como é um processo muito parecido com o processo natural, sabemos que não temos um grande ganho em relação às taxas de gravidez normais. Bem, e quais são então as indicações para esse tipo de tratamento? Indicamos para casais que já têm um diagnóstico de infertilidade e que têm tubas uterinas pérvias. A mulher, ela deve ter a permeabilidade tubária preservada, porque sem a trompa aberta, preservada, não é possível que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Então, mulheres que têm obstrução tubária ou que fizeram laqueadura não são habilitadas para passarem por esse tipo de procedimento. Da mesma forma, existe a necessidade de uma concentração mínima e uma qualidade mínima dos espermatozoides. Nós podemos indicar para casais onde o sêmen é um sêmen limítrofe, ou seja, tem uma concentração próxima do normal, uma morfologia próxima do normal, mas quando existe uma alteração muito importante do sêmen, ele realmente não consegue sozinho fertilizar o óvulo de maneira próxima ao natural. Por isso a indicação não é a inseminação intrauterina. Também é indicado para casais que não conseguem ter relações sexuais naturalmente. Em que casos isso acontece? No caso de disfunção erétil, onde o homem não consegue a ereção e a relação sexual, ou então em casos também de vaginismo, onde a mulher também não permite que aconteça a penetração naturalmente. Curiosamente, também nos casos em que casais não se encontram no período fértil, isso acontece, viu gente? Maridos que viajam muitos ou até esposas que viajam muito, muitas vezes no período fértil, não estão juntos para terem relação sexual. Nesses casos, é possível que se deixe um sêmen congelado e que haja então o processo de descongelamento e preparo deste sêmen no período
período fértil dessa mulher, seja ele natural ou mesmo após uma estimulação ovariana. A inseminação intrauterina também pode ser aplicada em casos de produção independente, onde a mulher ela adota um sêmen doado e utiliza esse sêmen de um banco de doadores, um banco de sêmen, para tentar o seu processo de gravidez com seus próprios óvulos. Se ela for uma paciente jovem, com uma boa reserva ovariana, boa permeabilidade tubária e que quiser fazer esse processo que é mais próximo do natural, ela pode sim realizar a inseminação ao invés de fertilização in vitro. Também para casos homoafetivos femininos, em que duas mulheres querem engravidar e a mesma mulher que terá os óvulos envolvidos é a mulher que vai gestar, pode sim adquirir um sêmen num banco de sêmen e utilizar o processo da inseminação intrauterina para a gravidez. E quais são as implicações, os riscos da estimulação ovariana na inseminação intrauterina? Bom, precisamos tomar cuidado com reserva ovariana muito alta, principalmente pacientes que têm ovário policístico, no caso da inseminação intrauterina. Por quê? Porque se tivermos muitos óvulos, existe a chance, existe o risco de uma hiperestimulação ovariana, com consequências como aumento do volume abdominal importante, muito desconforto abdominal, a chamada síndrome do hiperestímulo ovariano. E também temos riscos de gemelaridade múltiplos, não só gêmeos, mas trigêmeos, quadrigêmeos, porque não temos controle sobre o número de óvulos liberados e o número de óvulos que serão fertilizados pelos espermatozoides e também aqueles embriões que vão se implantar. O método é um método muito próximo do natural. E finalmente, qual é o passo a passo para um tratamento de inseminação intrauterina? Colocamos já que a paciente foi avaliada, o casal foi avaliado, já fez os exames, já passou pelo processo de preparo com a alimentação, com bons hábitos, está apto a fazer o tratamento. Então, o ciclo, na verdade, acontece da seguinte forma: a mulher menstrua, na menstruação fazemos exames hormonais e um ultrassom transvaginal para avaliar os folículos que estão ali disponíveis para que possamos começar a estimulação ovariana. A partir de então, podemos administrar hormônios por via oral ou até mesmo injetáveis ou uma combinação de ambos. Fazemos por mais ou menos uns 7, 8 dias a medicação e aí a paciente volta no consultório para fazer novo ultrassom transvaginal, para avaliar o crescimento dos folículos, o desenvolvimento se está adequado e se estiver tudo bem, mantemos os medicamentos por mais 2 ou 3 dias, fazemos mais um ultrassom. Em média, todo esse processo de estimulação mais ultrassons demora de 10 a 12 dias, realizando entre 2, 3 ultrassons no meio desse processo. Quando os folículos estiverem grandes, já com uma boa morfologia, nós podemos então administrar um último remédio injetável que vai ajudar a rotura folicular, ajudar a romper o folículo e provocar a ovulação. A partir deste momento, nós agendamos o processo da inseminação e no dia da inseminação, o parceiro colhe o sêmen, ou então o sêmen é descongelado para esse fim. É feito, então, em posição ginecológica, a mulher em posição ginecológica, normalmente não é necessária anestesia. Colocamos um aparelho de espéculo, que é o aparelho, o mesmo aparelhinho que colhemos o Papa Nicolau. E esse espéculo, ele evidencia o colo do útero e com isso nós podemos introduzir um catéter com o sêmen já preparado e os espermatozoides já selecionados ali através desse colo uterino. E aí depositamos o sêmen no processo da inseminação próximo às trompas uterinas, passando por dentro do útero, dentro da cavidade uterina. Liberamos o sêmen ali, retiramos o catéter e o aparelho ginecológico comum e aí a paciente pode ficar um pouquinho em repouso, só para deixar esse sêmen fluir, adequadamente. Não é necessário levantar as pernas, não é necessário nenhuma posição específica. E a partir desse momento, a gente administra alguns outros remédios para ajudar na manutenção do endométrio, que é a camada que vai recepcionar o embrião, e o restante é vida normal. Ela pode ter relação, ela pode fazer sua atividade física com moderação, ela pode continuar a sua vida e aguardar de 14 a 15 dias para realizar o seu teste de gravidez. Este é o processo de ponta a ponta.
E quais são os efeitos colaterais das medicações que utilizamos, que nada mais são do que estimuladores dos hormônios e também os próprios hormônios sexuais femininos? Muito comum, mais comum, dor de cabeça, como uma TPM. Muitas pessoas acabam tendo aí, pela variação hormonal, algumas alterações que levam a cefaleia, dor de cabeça. É mais raro, mas pode acontecer um pouco de náusea e um determinado inchaço. Eu costumo brincar que acaba sendo uma super TPM. Então é bom que as mulheres se preparem para passar por esse período, né? Que muitas vezes pode deixá-las mais emotivas, mais sensíveis. Isso é tudo conversado na nossa consulta. E agora, pessoal, no grande finale, vou realmente explicar a diferença entre inseminação intrauterina e fertilização in vitro. É uma das dúvidas mais frequentes e as pessoas confundem muito esses termos. Então vamos lá. A inseminação intrauterina é um processo de baixa complexidade. Por quê? Porque utiliza um método que é muito próximo do natural. Já a fertilização in vitro é considerada alta complexidade. Por quê? Porque existe a necessidade de aparelhos, manipuladores no laboratório de fertilização in vitro que vão fazer o processo da junção do óvulo com o espermatozoide, o que na inseminação acontece naturalmente na trompa, nas tubas uterinas da mulher. Então, basicamente, o encontro do óvulo com o espermatozoide na inseminação acontece na trompa uterina e é natural, não influenciamos em nada neste processo. E na fertilização in vitro, a gente capta o óvulo diretamente do ovário da mulher, vai colocar o óvulo no laboratório, vai captar o sêmen, que é colhido através de masturbação, pegamos no laboratório o espermatozoide e aí colocamos os dois juntos para que o processo da fertilização ocorra no laboratório. Por isso é chamado in vitro, porque é feito numa placa de Petri, que é aquela placa de vidro. Outra diferença é na quantidade de medicação utilizada para estimular o ovário. Na inseminação intrauterina, utilizamos a medicação de maneira moderada, porque não temos controle de quantos folículos vão crescer, de quantos óvulos serão liberados e assim fertilizados naturalmente e quantos embriões vão se formar, podendo gerar gestações múltiplas. Quando vemos aí nos noticiários, engravidou de 6, engravidou de 8, que eu já vi uma vez acontecer, não houve um controle. E isso é extremamente ruim, porque é muito difícil uma gravidez dessa chegar ao final sem consequências. Então, realmente, a gente tem que ter cuidado na estimulação ovariana, utilizar menos medicamento e muitas vezes ter que repetir mais o processo na inseminação intrauterina do que na fertilização in vitro. Neste aqui, na fertilização in vitro, nós utilizamos maior quantidade de medicação, podemos estimular bastante o ovário, porque existe um controle no número de óvulos que serão fertilizados, no número de embriões formados e o número de embriões que serão transferidos para o útero. Então, a gemelaridade, ela é controlada por causa do processo em si. Também a taxa de gravidez é diferente. Na inseminação intrauterina, temos as taxas que podem variar entre 10 a 20% por ciclo, o que significa que a grande maioria das pessoas não engravida numa primeira tentativa. É uma pequena parte das pessoas que vão engravidar numa primeira tentativa. Isso diz respeito a se planejar e pensar que muitas vezes vai ser necessário fazer mais de um ciclo de inseminação intrauterina para que se obtenha a gravidez. Por outro lado, é um procedimento mais barato do que a fertilização in vitro, porque utiliza menos tecnologia para que aconteça. Por outro lado, na fertilização in vitro, as taxas de gravidez elas são maiores, podendo variar entre 35% a 70% de taxa de gravidez por ciclo, a depender da idade da mulher, do protocolo utilizado, da realização de biópsia embrionária ou não. É um tratamento que entrega muito mais resultado porque nós podemos ajudar mais em todo o processo. Por outro lado, também é um tratamento mais caro, porque vai demandar mais tecnologia e este valor vai depender do tipo de serviço agregado, como por exemplo fazer uma biópsia embrionária, fazer um congelamento de embriões, tudo isso tem custos adicionais que a inseminação intrauterina não vai ter. Bom, pessoal, falar sobre fertilização in vitro é extremamente extenso e é um tema para um
próximo vídeo. Por isso, fique ligado aqui no canal, me siga para mais orientações relacionadas à infertilidade, temas com relação à saúde da mulher. Também curta aqui, compartilhe com seus amigos se você gostou desse vídeo e ficou até o final. Até o próximo vídeo.